Boa tarde, irmãs. Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez nessa terça-feira para liberar uma palavra de vida e de encorajamento às irmãs. Amém? O título dessa mensagem é A Imundícia da Morte. E esta morte não é uma morte física, mas é a imundícia da morte espiritual. Há muitas coisas, há muitas situações, há muitos tipos de conversas, assuntos que pode estar te trazendo morte espiritual. Quando nós ouvimos coisas negativas a respeito da vida das pessoas, da vida dos irmãos, assuntos negativos que acontecem no meio cristão, tudo que é negativo te traz morte espiritual. Vai te trazer morte espiritual. E quando a morte espiritual entra por esse veículo, ela precisa de um veículo, ela precisa de um canal para alcançar você. Então, Satanás, ele é a fonte da morte, de todo tipo de morte. Não é à toa que a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, principalmente a sua vida espiritual. E o que ele faz para destruir sua vida espiritual? Ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas, ele vai usar irmãos, ele vai usar irmãs para te levar para a morte espiritual. E quando a morte espiritual chega, por meio de palavras, por meio daquilo que você está vendo, por meio daquilo que você está ouvindo, ela chega às vezes com uma boa aparência de verdade, mas na verdade não tem nada de verdade, é tudo mentira. Talvez seja até uma verdade. A questão não é se é verdade ou se é mentira, a questão é para onde que essas conversas têm te levado, o que elas têm gerado em sua vida, o que elas têm cooperado. Eva, em Gênesis capítulo 3, ela recebeu a morte. Ela ficou algum tempo conversando com a serpente, no livro do Gênesis capítulo 3. E o resultado daquela conversa foi a morte. Eva não morreu fisicamente. A Bíblia não fala que depois que Eva terminou sua conversa com a serpente, ela morreu fisicamente. Não, Eva não morreu fisicamente. Mas a morte entrou nela. Eva morreu espiritualmente. Por que Eva morreu? Porque ela deu ouvido ao falar da serpente, ao falar de Satanás numa serpente. E isso então levou ela para a morte. E os primeiros sintomas da morte, quando você toca na questão da imundícia da morte, quando você sofre morte espiritual, a primeira coisa que você perde, minha irmã, é a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. O título dessa mensagem seria Mulheres que Fogem da Morte. O melhor título dessa mensagem. Mulheres que escapam da morte espiritual. Então eu volto a falar, quando você toca na morte, por meio de palavras, por meio de assuntos, você pode tocar na morte e sofrer morte espiritual. Depois que você sofre a morte espiritual, você fica imunda.
Você perde a sua simplicidade, perde completamente a simplicidade e se torna uma mulher complicada. Tudo vai virar complicação. Você vai se tornar uma pessoa que analisa tudo, que critica tudo. Nada vai estar bom para você na vida da igreja. Palavra nenhuma vai te alcançar. Por mais que você lê, por mais que você ouve, a palavra não vai te alcançar. Por quê? Porque você está numa condição de morte espiritual. Você tocou na morte. É a pior coisa que existe. É pior do que você ter cometido um pecado. Porque quando nós cometemos um pecado diante de Deus ou dos homens, se nós tivermos uma boa consciência, nós vamos confessar esse pecado. 1 João capítulo 1 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É isso que a Bíblia diz. Mas quando o assunto é a imundícia da morte, é coisas que te levou para a morte espiritual, não é tão simples. Você vai gastar um longo tempo para ser liberta da morte ou daquilo que você tocou e que te sujou. Você vai gastar tempo para ser lavado. O próximo alimento diário, que vai ser de hoje, falou sobre isso. Falou sobre essa questão de voltar à simplicidade. E o nosso irmão, que está nos liderando hoje, deu o seu próprio testemunho. Que ele também teve a experiência de ouvir falar negativo. Falar negativo da vida da igreja, dos irmãos aonde você reúne, do seu grupo familiar, e às vezes até da sua família, até de outras igrejas. A morte hoje está muito fácil de ser propagada. Muito, mas muito fácil, por meio dos meios tecnológicos, as informações estão chegando muito rápido em nossas casas. Então hoje tem muita gente que está sofrendo morte espiritual por causa da tecnologia da informação. Você fica informada tanto de coisas boas como de coisas ruins, mas eu quero te perguntar nessa tarde, como que está a sua condição espiritual? Você tem tocado na vida ou você tem tocado na morte? O que é que está enfraquecendo, está deixando você enfraquecida na fé, enfraquecida em sua vida espiritual? Pode ser que você esteja tocando na morte. Pode ser que tem pessoas no seu convívio diário que pode estar enchendo você de palavras negativas em relação a muitas coisas. Aí quando você está nessa condição, quando você lê a Bíblia, você não ganha. Você perde as suas forças para invocar. Depois de uma boa conversa falando de coisas negativas, de coisas que não edificam, você então perde a sua força, perde a sua energia espiritual. Em outras palavras, você conversou com a serpente por muito tempo. Aí depois que perde a simplicidade, você fica na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu gostaria de ler aqui em Levítico, capítulo 11. O capítulo 11 de Levítico fala sobre a dieta santa. Em Levítico, capítulo 11, mostra os tipos de animais que nós devemos comer. Esses animais de Levítico, capítulo 11, em tipologia, são pessoas. São pessoas. São tipos de pessoas. Tem pessoas, tem animais ali que tipifica pessoas, que diz que os animais que tinham casco fendido e que rumina, esses poderiam ser comidos. Os que tinham casco fendido e não ruminavam, ou seja, não comiam o capim e não ruminavam o capim, eram considerados imundos. Isso são um tipo de pessoas.
Tem pessoas que podem ser comidas, ou seja, podem ser contatadas, que você só vai receber vida. Mas tem pessoas que elas não têm casco fendido, não têm discernimento do que é santo do profano, ela não consegue fazer essa separação. Ela está completamente misturada com o pecado, com o mundo e com tudo de coisa negativa. Ou seja, ela não tem casco fendido, nem rumina. Ou seja, ela não tem discernimento, nem rumina a palavra de Deus. Você precisa lembrar que você é uma ovelha. Uma ovelha é um animal ruminante, é um animal limpo. Por quê? Porque ela rumina o capim até transformar em leite. Até transformar em alimento, num alimento completo. Até ser transformado em alimento, em nutrientes. Até transformar no leite, que é um suprimento. Essa deveria ser a sua função. Suprir as pessoas com o suprimento de vida que vem da palavra de Deus e que vem pelo ruminar a palavra. Assim, se você praticar assim, com certeza você tem muito o que falar. Falar o quê? A palavra que supre, a palavra da vida. Porque você é uma pessoa que rumina, você é uma pessoa santa, uma mulher santa que rumina a palavra de Deus, que está cheia da palavra de Deus. E tem discernimento para discernir as coisas em sua vida, em seu lar, em seu casamento, em sua vida profissional. Você sabe separar as coisas. Por quê? Porque você rumina bem a palavra de Deus. Você ora e lê a palavra. Você invoca o nome do Senhor. E o resultado disso é que você vai ganhar muito discernimento. Para quando a morte chegar na sua experiência, bater na sua porta, você já sabe o que você tem que fazer. Provavelmente você nunca será contaminada pela morte por meio do falar de muitas pessoas, ou de muitas outras mulheres, ou de muitas outras irmãs. Por que não? Assim de gente falando coisas que contaminam e que não edificam. Espero que vocês, minhas amadas e queridas irmãs, não estejam nesse meio, deixando-se contaminar pelo falar que não edifica, que gera dúvida na sua mente, que gera confusão na sua mente, e que termina por te mortificar espiritualmente. Como estava falando sobre Levítico, então tinha esses tipos de animais que são tipos de pessoas que nós devemos contatar. Mas pessoas que você conhece, que não ruminam, que não desfrutam o Senhor adequadamente na palavra, e que não tem esse tipo de pessoas, você precisa vigiar com elas, para não sofrer morte espiritual. Mas por fim, a Bíblia disse em Levítico 11 sobre o cadáver desses tipos de animais, o cadáver deles. Eu gostaria de ler com você em Levítico 11, a partir do versículo 31, fala assim: esses vos serão por imundo, entre todo o enxame de criaturas, qualquer que os tocar, estando eles mortos, serão imundo até a tarde. Serão imundos, tocar na morte, tocar no cadáver, ouvir palavras negativas, palavras que não edificam, que contaminam, é o mesmo que tocar na morte. E você será imunda até a tarde. Até a tarde não fala quanto tempo, pode ser 1 ano, pode ser 3 dias, pode ser 1 mês. É até a tarde. Vai depender da sua luta, que você vai ter que entrar numa batalha espiritual muito grande para poder se livrar disso. Vai depender muito do seu desfrute, da sua oração, do seu companheiro. Então não brinque com a morte, irmãs. Cuidado. Porque você será imunda até a tarde. A imundícia vai te pegar. Ó Senhor Jesus. E tudo aquilo, versículo 32, e todo aquilo sobre o que cair qualquer deles,
estando eles mortos, será imunda. Será imundo. Se caiu em você, então você será imunda. Seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido em água. Se você tocou, minha irmã, tem ouvido palavra que tem te levado você para a morte, aquelas palavras que depois você fica ruminando elas na sua cabeça de dia e de noite, tirando até o seu sono, te levando às vezes até para a morte psicológica, emocional. Amém. Glória a Deus. Se faz alguma obra, será metida em água. Então, se você tem vivido essa experiência, você precisa ser metida em água. E essa água aqui não é outra água, não é água material, é água espiritual. Você precisa ser metido em água que vem da palavra. Somente a água da palavra pode tirar você dessa condição. Você será metido em água, não tem outro remédio, é água. Para lavar essa sujeira na qual você se envolveu nela. Quando você envolve com a morte, você perde seu brilho. Você perde sua alegria. Você perde a sua vontade de viver. O que você mais quer é ir embora. Embora da onde? Da vida da igreja. Por que quer ir embora? Porque tocou na morte. Porque você está tão fraca. É de tanto ouvir morte. Críticas. Fofocas. Todo e qualquer tipo de fofoca é morte, minha irmã. Pode saber se você é essa que dá ouvido para as fofocas, ou que faz também, esteja certo, você está propagando a morte para a vida das pessoas e para você mesmo. Se você é daquelas que sabe tudo, de tudo negativo que acontece, infelizmente existem irmãs que elas querem saber de tudo. Elas gostam de se manter informadas sobre tudo, tanto de negativo como de positivo. Elas sabem, algumas sabem que quem separou, quem deixou de separar, por que separou. Sabe todos os motivos. Isso é morte, significa que você está na morte. Você recebeu a morte e ainda está passando ela para frente. Eu quero dizer para você que isso é um trabalho satânico. Tudo que é negativo e que não coopera com a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo é morte. Que não coopera para a sua edificação espiritual sua e da sua família é morte. E você precisa ser metida em água, minha irmã. Se essa é a sua condição, você precisa correr, ser metida em água, e diz aqui, metida em água, e será imunda até a tarde, mesmo depois de metida em água. Olha que situação. Será imunda até a tarde. E então será limpo. Significa ser imundo até a tarde, significa que você vai ter que ser metido em água até você ficar limpa. Metido em água da palavra, precisa de muita palavra para te lavar. Espero que essas palavras que eu estou falando aqui estejam te lavando, te purificando. Você está sendo metido em água nesse exato momento. A água está, creio que ela deve estar passando por você e por mim. A igreja do Senhor, não é à toa que o Senhor diz que o Senhor Jesus se entregou pela sua igreja para pela lavagem de água da palavra. Você vai precisar de muita palavra, você vai precisar orar, ler muita palavra, você vai invocar o mundo do Senhor. Como que eu posso ser metido em água? Entrando na palavra, ouvindo falar do Senhor, invocando, e será imundo até depois será limpa. Ó Senhor, e todo vaso de barro, versículo 33, dentro do qual cair alguma coisa dentro deles, tudo que houver nele será imundo, o vaso quebrareis, e todo vaso de barro. Você é o quê? Nós somos o quê? Como que a Bíblia fala de nós? Nós somos tipificados também como um vaso de barro, não apenas como animais, como ovelha, né? Mas nós também somos um vaso de barro. Não é à toa que o apóstolo escreveu em sua carta, em 2 Coríntios, temos, pois, esse tesouro em vasos de barro.
Não é assim que a Bíblia diz? Nós temos um tesouro em vaso de barro. Significa que esse vaso que Levítico está falando aqui de barro é você e eu, meu irmão. Você é um vaso de barro, vaso de barro, dentro do qual caía alguma coisa deles. Caiu dentro de você. Por meio de palavras, por meio de assuntos, por meio de coisas que você vê na mídia. Caiu dentro de você, que é o vaso de barro. O que tinha que cair dentro de você tinha que ser a palavra. O vaso é para conter vida, conter alegria, conter a palavra de Deus, conter sementes de vida, conter coisas que edificam a sua vida. Mas nesse vaso, no caso desse vaso aqui, foi um cadáver dentro dele. Um cadáver caiu dentro do vaso de barro. E quando caía dentro do vaso o vaso de barro tinha que ser o quê? Tudo que houver nele será imundo. Todo mundo que convive com esse vaso de barro, com certeza será imundo. Porque não vai ficar só com o vaso de barro. Esse vaso de barro contaminado, geralmente ele passa para frente. Nunca fica com ele só. E o caso aqui, que depois de imundo, não tem como lavar o vaso. O vaso quebrareis. Ou seja, Deus vai ter que levantar uma condição e uma situação para te quebrantar, para quebrar o vaso. O vaso de barro, o homem exterior. É só quebrando. Você vai ter que buscar muito o Senhor e negar muito você mesmo para você então ser restaurada num vaso. Tem casos que não tem jeito, a não ser que seja quebrado. A não ser que aquela pessoa seja totalmente quebrada no ego e na vida da alma dela para ela poder então ser restaurada. Isso é um resultado de tocar na morte, minha irmã. De ficar ouvindo coisa negativa, coisa que não traz edificação. Todo alimento, todo alimento que se come, preparado com água, será imundo. Até os alimentos têm a capacidade de ser contaminado. E todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo. Ou seja, tudo que sai desse vaso, esse vaso que está contaminado com a morte, tudo, aonde quer que ele estiver, que ele for usado para alguma coisa, é imundo. O vaso está contaminado, não está limpo, não está lavado, não foi quebrantado, e ele ainda geralmente continua suas atividades normais, vai levar a morte para todo mundo. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto, versículo 35, será imundo. Se for um forno, um fogareiro de barro, serão quebrados. Imundos são, portanto, vos serão por imundos. Fogareiro. Está vendo? Tem um fogareiro de barro. Tem o forno para fazer comida. Você usa o forno, o fogão para quê? Para fazer comida gostosa. Mas aqui, quando o vaso, esse forno, não serve mais para fazer nada. E tudo que sai dele, que é feito nele, fica imundo igual ele. Quebrareis. Porém, versículo 36, porém, a fonte ou a cisterna em que recolhem águas será limpa, mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Agora, graças a Deus, se você for uma fonte ou uma cisterna em que se recolhe águas vivas do Espírito, você, se cair alguma coisa, continua limpo, porque tem vida. Você é uma cisterna jorrando água o tempo todo. Se essa não é a condição, se você não é uma cisterna, é apenas vaso, então você vai ser contaminado. Mas se você é uma cisterna, seja uma cisterna, irmã. Você precisa ser uma cisterna, uma fonte. Se alguma coisa morta cair em você, se tiver vida no seu interior, você não será contaminado. Pelo contrário, você vai continuar limpa. Porque a cisterna está sempre jorrando água para fora. Se você não está fluindo, e você ainda envolve com a morte, aí, minha irmã, espero que você seja uma cisterna, irmã. Seja uma fonte a jorrar para a vida eterna. Rumine a palavra. Entra na palavra para você ter vida. Para quando a morte chegar, não te contaminar. Porque você é uma cisterna e uma fonte. Versículo 37. Se o seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear,
esta será limpa. A semente também não se contamina. Se o cadáver cair na semente, a semente continua limpa. Por quê? Porque a semente, ela tem vida no interior dela. Ela está cheinha de vida lá dentro. Então o cadáver podia chegar nela, ela podia passar pela morte, ouvia, mas aquilo não contamina. Por quê? Porque ela é uma semente, ela tem vida. Ela tem desfrute, ela tem uma mente renovada, uma emoção sadia. Ela toca na vida todos os dias. Pela manhã ela busca o Senhor, pelas madrugadas ela lê Bíblia, ela ora e lê, ela invoca, ela rumina, ela serve. É impossível a morte chegar e contaminar, porque ela é uma semente, ela não é apenas uma fonte, uma cisterna, é uma semente. Esses três elementos, fonte, cisterna e semente, nada disso se o cadáver caísse contaminava. Ó Senhor Jesus! Mas se alguém deitar, versículo 38, mas se alguém deitar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, ela vos será imunda, porque aí ela ia germinar. A semente, se julgasse água, ela pediu poder. Essa água aqui não seria uma água no sentido positivo. É água no sentido muito negativo. Aí ela ia se contaminar. Ó Senhor Jesus! Versículo, agora eu quero pular lá para o versículo para nós terminarmos. Ó Senhor Jesus. Versículo 40. Quem do seu cadáver comer, lavará suas vestes. Quem do seu cadáver comer tem que fazer o quê? Já que você comeu mesmo, já que você deu ouvido, comeu pelo ouvido, pelo olho, o que você vai fazer agora? O que você tem que fazer? Lavará suas vestes. Não fica aí dando bobeira. Já que você tocou, então agora tocou na morte, então vai para lavar suas vestes. E depois que você lavar, você ainda será imundo até a tarde. Significa que você vai ter que perseverar lavando até ficar limpa. Ainda bem que o Senhor está te dando uma dica aí, ó. Vai lavar suas vestes, irmã, o sangue do Cordeiro. E quem levar o seu corpo morto, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, portanto são abominação. Tem gente que só sabe andar rastejando sobre a terra. O que é alguém que anda rastejando sobre a terra? Só fala de coisas terrenas. Só sabe falar de coisas terrenas. Essas são as que estão rastejando pela terra. Não sai da boca delas nenhuma outra coisa que edifica. Só sabe falar de... Então você não pode ser essa que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, como uma centopeia. Você é a centopeia da igreja, da vida da igreja, que anda rastejando, só pregada na terra, só nas coisas terrenas. Você não consegue comer semente de vida. Você é a cisterna, você é a fonte, você é a semente de vida, ou você é a centopeia, a serpente. Nenhum desses aqui, ó, que tem muitos pés entre todo enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis. Ou seja, não pode ser contatado, ficar contatando essas pessoas, ficar só de amizade com as centopeias. Você quer viver contatando as centopeias, pessoas que não desfrutam, pessoas que não exercitam espírito, pessoas que não têm vida de oração, pessoas que não têm consagração nenhuma. Não digo que você tem que desprezar as pessoas, mas viver em contato, viver em amizade, isso vai te trazer morte. Mais cedo ou mais tarde, isso vai te matar. Cuidado com as suas amizades, minha irmã. Desses não comereis, portanto, são abominação. Não vos façais abomináveis,
por nenhum enxame de criaturas, nem por ela vos contaminareis, para não serdes imunda. O último versículo que quero ler para você. Eu sou o Senhor, preste atenção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vos consagrareis e sereis santas. Eu sou o Senhor, vou repetir, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santas. Consagrar aqui é fugir de pessoas, de coisas, de assuntos que não te traz vida. Fugir de pessoas que você sabe que não é uma cisterna, que não é uma fonte de vida, que não é uma semente. Você tem que fugir e se consagrar, porque às vezes por falta de consagração, nós acabamos por tocar na morte. Mas vós consagrareis e sereis santas. A consagração te faz santa, porque eu sou santo. O seu Deus ao qual você serve, Ele é santo. E Ele não quer ver você misturada com a morte, com os cadáveres, com as coisas que têm mortificado seu espírito, a sua alma, atrapalhado sua família, seus filhos. Ó Senhor Jesus, não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas. Enxames de criaturas. Criaturas aqui são pessoas. Tem pessoas que nós temos que contatar elas apenas para orar por elas. Apenas posso orar por você e suprir a palavra para elas. O que passa disso, esses enxames de criatura pode te contaminar. De criaturas que se arrastam sobre a terra. As criaturas que arrastam sobre a terra. A cabeça de toda criatura que arrasta pelas terras, pelos calangos, é a serpente. Ela é a cabeça de todos os animais que rastejam pela terra. E o Senhor não quer ver você misturada, comendo esses animais, ou seja, contatando esses tipos de pessoas que rastejam pela terra. Há irmãs que as melhores amigas delas não é as irmãs. São as pessoas, são os animais que rastejam pela terra. Cuidado, minha irmã. O seu Deus é santo e Ele exige que você seja santa também. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos fazer a oração da tarde. Amém? Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha limpar as nossas amadas e queridas irmãs. Mulheres que não tocam na morte, que não estão contaminadas. Senhor, nessa tarde nós te pedimos para que toda e qualquer irmã, Senhor, toda e qualquer irmãs sejam limpadas, lavadas da imundícia da morte. Que nenhuma que foi contaminada, Senhor, possa lavar suas vestes. Que cada irmã, Senhor, possa ser uma fonte, Senhor, uma cisterna e uma semente de vida. Se caso algumas tenham tocado a morte, que elas venham lavar suas vestes, Senhor, até ficar limpa. Que cada irmã, Senhor, possa ser um canal de bênção, Senhor, um canal que leva vida para as pessoas, que leva vida para os irmãos. Irmãs que estejam cheias de vida em seu interior. Cura, Senhor, o interior das nossas irmãs. Também nessa tarde, Senhor, nós clamamos, pedimos a Ti pelos nossos pedidos. Senhor, o Senhor é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que opera milagres. Senhor, nós oramos para que o Senhor opere um milagre da libertação. Nós ministramos o milagre da libertação, da cura divina, Senhor, da cura para as doenças, da alma, do espírito, do corpo. Ó, Senhor, cada pedido, Senhor, responde e ouve, Senhor. Ouve os pedidos, ouve, Senhor, os rogos das suas servas. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, responde-nos, Senhor, a nossas orações e os nossos pedidos que temos feito a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Seu Filho,
Amém.